E a pergunta é pro Ronaldo. Se o Ivaldo quiser dar a opinião dele também, mas Ronaldo, sobre mais um ídolo, né, da nossa seleção, Romário, baixinho Romário. Ele diz que te respeita muito, mas que ele é melhor que você. Ele brinca, tal, nos podcasts. E pra você, Ronaldo, quem é melhor? E não vale ficar em cima do muro. Romário ou Ronaldo? Que pressão, rapaz. Cara, não dá pra. Assim, o Romário tem aquele jeito dele, né? Marrento. Marrento. E eu não consigo ser assim, apesar de ter copiado muito ele no início da minha carreira em tudo. Eu copiava o Romário, assim, até nas declarações. Eu lembro que eu falava, eu vou fazer 30 gols. Eu cheguei no PSV da Holanda falando que Mesma nem coisa. ele chegou lá falando que ia fazer 30 gols. Aí E fez, cheguei né, lá e também. fiz. Aí fui pro Barcelona, ele tinha ido pro Barcelona também e falou a mesma coisa, e ele fez, e eu fui lá, falei e fiz. Aí depois dali eu nunca mais falei. Eu falei, cara, esse não sou eu, na verdade, né? É o jeito dele. Eu achava legal, cresci vendo o Romário, né? E o Romário é uma referência para mim muito grande. E eu falo que ele não sabe, mas que ele me ajudou muito na minha evolução, porque eu aprendi muito com ele. Na Copa de 94, eu observava ele assim, 24 horas por dia, os meus olhos eram vidrados por ele. Eu observava como ele tomava o café, se era com açúcar, adoçante, como é que ele amarrava a chuteira, como é que ele se vestia, como é que ele treinava, como é que ele O falava seu com hoje é todo com mundo. açúcar ou adoçante? O meu é com adoçante. E ele tomava sem Uhum. açúcar, eu acho o que eu lembro. Mas assim, para dizer que Mas ele eu era, observava mas muito ele era de ele. ficar em casa, descansando à noite, ele ficava em casa. Bom, vamos voltar na pergunta. Não, porque eu fugi uma vez na concentração, foi com ele. E aí eu já dei uma entrevista falando sobre isso e não foi. Essa história é legal, mas não é Mas novidade queima, né? mais. E aí no dia seguinte, ele acostumado a sair e tal, ele voou no treino. Cara, eu tava morto no treino. Quase que eu vou pro banco por causa disso. Eu falei, cara, nunca mais vou fazer isso. Aí, assim, mas voltando à tua pergunta para tentar ser claro e não ficar em cima do muro, é assim, é muito difícil uma comparação de dois jogadores, porque podem ter muitos critérios. Por exemplo, dentro da área, por exemplo, pode ser um critério. Fora da área, pode ser outro. De cabeça, pode ser um. Chutar com a esquerda, pode ser outro. Quer Cabeça. dizer, tem muitos critérios aí para ser discutido para a gente chegar a uma decisão. Eu digo o seguinte, o Romário foi brabíssimo, foi uma referência de centroavante para mim. Eu gostava muito do Van Basten também, de centroavante, mas o Romário, assim, era, era, era uma coisa de louco, era uma inspiração. Mas eu não sei te dizer se eu fui melhor do que ele ou se ele foi melhor do que eu. O marketing dele, para ele, é muito bom, mas eu, sinceramente, assim, tem muita coisa que eu fiz melhor do que ele e teve muita coisa que ele fez que era melhor do que eu. E aí fica uma discussão. Resumindo, os dois Fica foram uma bons discussão jogadores, foram muito sem espetáculos os dois. critério, sem objetividade, Uhum. entendeu? Se você falar, pô, o gol de biquinho da semifinal Turquia. contra a Turquia. Turquia. Cara, eu vi o Romário fazer centenas daquele gol de Fazia muito biquinho. bem. Fazia muito bem. Isso vem do futsal, Você né? copiou ele também? Tipo, Não, seguia- não é copiar ele exatamente, não porque eu copiar, também mas vim do seguiu. futsal. Eu aprendi a chutar de bico quando eu era garoto. Mas eu via ele fazendo isso no campo. E antes de ver ele fazendo no campo, eu não sabia que ia funcionar. Então isso me inspirou. E a jogada que você fez, ela ficou a E bola. eu só fiz aquela jogada Ficou porque na eu tua tava frente a bola também. Com a dor com no. a dor no adutor. Que se eu armo um chute para dar de chapa, com certeza eu ia me arrebentar ali, ia perder a final e tal. E talvez a bola não entrasse. E o chute de bico, ele vem porque ele surpreende. E pega a velocidade, né? Ele pega uma velocidade maior do que a de chapa.
Agora, o desafio é você manter essa bola reta ali, baixinha, né? E o Porque goleiro não espera, né? não espera, Piquinho. não espera, não Sai espera. muito Por isso que a bola entra, porque na hora que ele pulou, a bola já estava passando. Ele até toca, Já mas foi. já. Então eu acho que eu te respondi assim, não respondi, mas eu amplifiquei a tua dúvida para vários critérios, para porque você hoje- pensar hoje- em que, aonde, hoje- como. Agora ele ficou com mais dúvida ainda. Não, é porque, Eu tenho meu favorito. né, porque hoje virou moda, né? Isso. Quem é melhor, né? Quem é melhor esse ou esse? Acho que cada um tem a não sua dá pra história. Essa é responder, né? difícil. Deixa Fica pros mais fãs, pra né? imprensa, Pra pros imprensa, pros fãs e fãs. tudo. Agora, pra um jogador dizer, foi melhor e tal. Eu falei numa brincadeira com aquele Fred, né, e tal. Eu fui melhor que Zidane e tal. Então, os caras... Isso é chato você falar isso, sabe? Fui numa brincadeira e terminou isso. Virou problema, Pô, né? um dia você vai estar com o Zidane, mano, com certeza ele escutou isso. Pô, não fica legal você. Por isso eu não brinco mais, sabe? Foi uma brincadeira. E às vezes é uma brincadeira, né, para redes sociais, mas depois isso fica para sempre, pô. E os O caras. amigo pode entender. É, Exato, entendeu? E não. Essa que é a maravilha de ser brasileiro. A gente tem tantos. Uma Isso que é coleção. importante. Não precisa ter o melhor, nós temos muitos bons, né? Não, mas isso é bacana pro torcedor, realmente. Essa discussão é gostosa, né? Mas pra Mas pro gente, jogador é. mas o Mário fala mesmo do jeito que ele quiser. Ele tem licença poética para falar. Eu prefiro você. Bom, tem muita gente que vai isso aí preferir a mim e muita gente vai preferir ele. Mas, assim, o Romário um dos maiores Não, pô, que eu Romário é- vi, sem dúvida.